Oi, bom dia. Meu nome é Silvana, sou professora de Biologia do Estado de São Paulo. Eu vou fazer aqui uma gravação para corrigir a atividade 2 sobre mitose e câncer, porque eu senti essa necessidade, eu vi alguns errinhos aí acontecendo, tá bom? O que é mitose? Mitose é um processo celular aonde uma célula forma duas novas células geneticamente idênticas a ela. Tudo que essa célula tiver, ela vai transferir para as duas novas células. É como se eu pegasse o meu caderninho aqui e todas as informações que eu tenho neste caderno, eu fizesse um xerox e distribuísse para vocês. Todo mundo teria a mesma informação. É assim que funciona a mitose. Todas as células formadas através dela terão a mesma informação genética. A mitose, ela tem duas fases. Ela tem a fase S e ela tem a fase M. Na fase de intérfase, que é essa fase aqui, ó, a célula vai estar se preparando para a divisão celular. Não está se dividindo, está se preparando para a divisão celular. Ela começa a duplicar o material genético e ela tem intensa atividade metabólica. Tudo que a célula tem que fazer, tudo que ela tem que produzir, vai ser produzido durante a intérfase. A fase M, que é a mitose, ela é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prometi a Ana telefonar, tá? Na prófase, o que vai acontecer? Você tem que ter ideia, é o seguinte, que tudo aqui que vai acontecer na fase M é para formar lá as duas células filhas geneticamente idênticas, tá? Um processo de duplicação já começou lá na intérfase, tá? Mas a gente vai concluir aqui a formação de duas novas células somente na mitose. Então vamos lá, na prófase, o material genético, a carioteca começa a se desfazer e eu tenho a formação dos fusos que vão prender o material genético posteriormente. Na metáfase, eu já não tenho mais carioteca, já não tenho mais membrana nuclear. O material genético se prende aos fusos. Na anáfase, esse material genético, ele é separado, tá vendo? Ó, aqui ele estava em formatinho de X, quer dizer que ele estava duplicado. Aqui tá só uma partezinha do X, tá vendo? Ó, só uma das perninhas, cada lado, quer dizer que eu já separei esse material genético. Já estou preparando para a minha divisão celular, tá? E eu estou migrando para os polos equatoriais da célula, estou indo para as extremidades da célula. Fui para as extremidades da célula, na telófase, eu começo a fazer novamente a minha membrana nuclear, o meu núcleo, e começo a preparar aqui para separar essas duas células, aonde eu vou ter depois a formação de duas células geneticamente idênticas, tá bom? Então, na mitose, eu tenho a prófase, metáfase, anáfase e telófase. A intérfase não tem essas fases, tá bom? Para que serve a mitose? A mitose nos seres unicelulares, ela serve como um modo de reprodução assexuada. Modo de reprodução assexuada quer dizer que não envolve parceiros sexuais, não tem troca de material genético, tá bom? O DNA, o cromossomo, lembra que a bactéria é um ser procarionte? O material genético que está aqui se duplica, o citoplasma da célula também, e se divide depois formando duas novas células geneticamente idênticas. Se eu tinha um cromossomo aqui, cada célula que vai se formar vai ter um cromossomo cada uma, tá? E elas serão clones umas das outras. Na reprodução assexuada, uma bactéria faz clones de si mesma, ela faz 2 clones. Uma bactéria formam 2, que formam 4, que formam 8, que formam 16, 32, 64 e por aí vai. Lembra lá da PG, tá bom? E nos seres pluricelulares, para que serve a mitose? Vamos achar aqui a setinha. Mudei. Mitose. A gente começa para a mitose, ela nos seres pluricelulares, ela serve para crescimento e regeneração de tecidos. Então, ela serve para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e de todos os outros seres pluricelulares. Todo mundo começou com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, né? A gente pensando em mamíferos, vamos pensar em mamíferos. O nosso caso, vamos pensar no nosso caso, né, que fica mais fácil. Aquela célula que se forma, aquela célula ovo, se divide em 2, se divide em 4, em 8, 16
e depois começa a se diferenciar formando os tecidos que vão dar origem aos nossos órgãos, sempre através da multiplicação celular, que é através da mitose. Uma célula tem a mesma informação genética da outra, tá? São cópias. Ao longo da minha vida, as minhas células também têm um ciclo de vida. Então, elas têm um período onde elas realizam a função delas e depois elas sofrem uma degeneração. Só que eu não perco a quantidade de células que eu tenho ao longo da minha vida. Eu tenho uma reposição desse material genético. A célula, antes de morrer entre aspas, né? Antes de morrer, uma célula se multiplica. Uma dá origem a duas, novamente geneticamente idênticas à que deu origem a elas. Então, as células que formam, por exemplo, as células que formam o meu esqueleto, as minhas células ósseas, a cada 2 anos aproximadamente eu tenho um esqueleto novinho em folha, porque eu tenho essa capacidade de trocar essas células. As hemácias, que são as células vermelhas do sangue, elas têm um ciclo de vida de 120 dias. A cada 120 dias eu troco essas hemácias, tá? Quando eu caio, me machuco, quebro um osso, as células sadias que estão ali, elas por mitose regeneram esse tecido. Eu coloquei aqui a lagartixinha só para a gente lembrar também que a pobre coitada sofre mitose, né? Sofre mitose para o desenvolvimento dela e sofre mitose também quando ela perde a cauda. Quando tem um predador, a lagartixa tem a capacidade de soltar a cauda, o predador ali se distrai com a cauda e enquanto isso a lagartixa foge e logo depois forma-se uma nova cauda aqui graças à mitose. Estrela do mar também tem essa capacidade. Se ela perder um dos bracinhos por mitose, ela é capaz de se regenerar. Câncer, o que é o câncer? Câncer nada mais é que quando a mitose está doida, a célula está descontrolada, ela está maluquinha. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho uma célula lá bonitinha, quadradinha, com 2 cromossomos, faz de conta. Nos cromossomos eu tenho genes, cada gene determina uma tarefa. Vamos imaginar que eu tenho um gene lá que vai determinar o formato da célula. Por algum motivo, ele sofre uma mutação. E essa mutação, o que é mutação? É uma troca, né? É um erro, uma modificação. Por algum motivo, esse erro não é reparado, ele não é corrigido. A gente tem mecanismos no nosso corpo que corrigem esses erros, mas por algum motivo esse erro não foi corrigido. E essa informação errada é passada para as células adiante, tá bom? Então, no câncer, é quando essa informação errada, essa mutação é passada adiante, tá? É um errinho que é passado adiante e pode ter proporções desastrosas. Então, vamos imaginar, eu tenho genes que podem ser de origem genética e podem dar origem ao câncer, por exemplo, câncer de mama muito jovem, antes dos 40 anos, possivelmente a causa dele é genética, ou posso sofrer alguma coisa relacionada ao meio ambiente que vai ter um efeito cancerígeno sobre as minhas células. Por exemplo, tabagismo, exposição aos raios ultravioletas do sol, exposição à radiação nuclear, né? São coisas que causam mutação, que levam ao câncer. Então vamos pensar aqui, que é o exemplo que está aqui, que é o de um pulmão, né? De um câncer de pulmão. Então eu tenho aqui, faz de conta que eu tenho as células bonitinhas, todas graciosas. Sou fumante há 50 anos. Não tenho 50 anos, tá? Sou fumante há 50 anos e também não sou fumante. Sou fumante há 50 anos e eu tenho aqui um acúmulo de erros, de informação errada na minha célula. Então, vamos imaginar o seguinte. Faz de conta que uma célula sadia leva 20 minutos para fazer o processo de mitose. A célula cancerígena, ela é muito mais rápida. Ela não se preocupa, eu tenho que ser quadradinha, bonitinha. Ela pode ser de qualquer jeito. Por isso, ela se reproduz muito mais rapidinho. Se a célula sadia levava 20 minutos, ela leva 5, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho uma célula normal, tá vendo? Elas são mais ou menos todas do mesmo tamanho. E aqui as cancerígenas, elas têm tamanhos variados, formatos variados, elas têm uma capacidade de reprodução muito maior em relação às outras. Então, essa célula aqui, ela tem a capacidade de roubar os nutrientes das células sadias, levando as outras à morte, e elas ainda podem cair
na corrente sanguínea e se desenvolver em outros órgãos, levar à formação de câncer em outros órgãos. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam daqui? Mitose é o processo de multiplicação celular, onde uma célula formam duas e são geneticamente iguais, tá? Mesma quantidade de cromossomos, o mesmo formato e a mesma função. Nos seres unicelulares, a reprodução assexuada. Nos seres pluricelulares, crescimento e regeneração de tecidos. O que é o câncer? O câncer é quando a célula está com a mitose descontrolada. Ela se reproduz muito mais rapidamente e sem a informação correta. E como que ele pode ser formado? Eu tenho genes, alguns cânceres são de origem genética, podem ser os genes que estão ali esperando só o momento certo de agir, ou pode ser influenciado por meio ambiente, como radiação violeta do sol, ultravioleta do sol, ou radiação química ionizante, como uma explosão de Chernobyl, por exemplo. Tá bom? Beijinhos, espero que eu tenha ajudado. Até mais!